Olá, pessoal. Este é o canal Formação de Escritores. Eu sou Marcelo Spaldi, pós-doutor em escrita criativa, professor, editor e escritor. E estou aqui para falar hoje sobre nome nos personagens. Que nome nós devemos dar nos personagens dos nossos livros, dos nossos contos, dos nossos romances? Isso é importante? Isso é relevante? Sim. Dar nome para personagem de livro é mais difícil que dar nome para o próprio filho. E olha que eu já dei nome para os dois, para personagens e para filhos. Eu vou contar para vocês como eu fiz para escolher o nome dos personagens dos livros e também o nome dos filhos. Mas antes, vamos pensar um pouquinho por que é mais importante o nome do personagem de um livro do que o nome de uma criança, do que o nome de uma pessoa de verdade. Acontece que quando vai nascer uma criança, a gente não sabe exatamente como ela vai ser, qual a personalidade, qual vai ser o jeito dela. Então a gente escolhe o nome de acordo com a nossa vontade, com a nossa crença, a gente homenageia algum parente, mas nós não temos ideia qual vai ser o perfil daquela criatura. Se o Gabriel vai ser um anjo ou não, ou vai ser agitado. Então a gente escolhe nomes muitas vezes pela nossa intenção, pelo nosso gosto pessoal. Por exemplo, o nome do meu primeiro filho é Guilherme, escolhido um pouco de forma aleatória, não era uma homenagem clara para ninguém, mas não havia ninguém na nossa família com esse nome. Ninguém, nenhum amigo, nenhum conhecido perto. Achamos que era um nome bom, um nome que não tinha nenhuma grande influência ao redor e também um nome comum. Guilherme, um nome forte, um nome longo. O segundo filho, o critério foi muito complexo, começar com G. E aí escolhemos Gabriel. Eu minto de vez em quando que tem a ver com Gabriel Garcia Marques, mas não tem nada. É só porque Gabriel começa com G. Poderia ter sido Gustavo, enfim. Então se escolheu o nome de forma aleatória, de forma arbitrária, porque a gente não sabia qual seria a personalidade de um e de outro, nem com quem seriam parecidos, se seriam parecidos com o avô, se seriam parecidos com algum tio. A gente não tem como saber isso. Já quando a gente vai escrever um livro, tudo no livro tem alguma intenção, tem alguma função. Então, se a gente escolhe o nome do personagem, esse nome do personagem pode dizer algo para o leitor, pode ajudar na construção do subtexto. Por vezes, o nome não diz nada exatamente, mas não pode atrapalhar. A gente não pode colocar um nome forte que, de repente, não tem nada a ver com a personalidade de alguém que aquele nome homenageia. Por exemplo, eu não posso colocar um personagem cujo nome é Quixote e que não tem alguma referência a Dom Quixote, seja como homenagem, seja como paródia. Então, os nomes puxam para si muitos significados, muitas características. Em relação à nossa época, em relação ao Neymar, por exemplo, eu não posso colocar o nome de um personagem de Neymar se o personagem não tiver nenhuma relação com futebol, a não ser que essa diferença seja explorada. Por exemplo, o pai do personagem pode querer que ele fosse um jogador, gostar muito de futebol, mas o personagem está muito afastado disso. E isso ser uma contradição. Isso, por exemplo, indicar um afastamento ou um exemplo da dificuldade da relação entre pai e filho. Spielberg, Steven, enfim, tantos nomes que a gente pode dar em homenagem ou referência a alguma coisa do nosso tempo, da nossa cultura. Mas então, como, Marcelo, a gente pode fazer para dar nome para os personagens? Como que eu fiz? Eu posso contar como eu fiz, até porque não tem uma regra, né? Cada um vai criar uma estratégia para dar nome para os seus personagens. O que é importante sempre considerar é que esse nome tem que ser funcional, esse nome não pode atrapalhar. Aliás, outra dica, não dá para um personagem se chamar João ou Pedro, que seja, e o pai do personagem também se chama Pedro. Em um conto curto, por exemplo, isso vira uma confusão. Nem o Gabriel e o Guilherme deveria ser feito no livro. Aliás, eu nunca acerto o nome quando eu vou chamar um dos dois. Eu sempre vou chamar Gabriel, falo Guilherme, vou chamar Guilherme e falo Gabriel. Não sei o motivo. Mas o leitor também tem essa dificuldade quando está lendo um livro e de repente tem 2, 3 personagens importantes no romance que começam com a letra G. Então, até isso a gente pode ter cuidado, sim, na hora de escrever o livro. Isso vale para os protagonistas e vale também para os coadjuvantes, embora é claro que no protagonista a escolha do nome se torne mais importante, afinal vai acompanhar, vai aparecer muitas vezes no livro isso. Então vamos lá, como que eu escolhi os nomes dos meus personagens nos livros? Eu vou ser bem honesto com vocês. E nesse primeiro livro, As 5 Pontas de uma Estrela, esse livro eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Tinha levado um fora, não vou dar detalhes aqui, mas o fato é que eu sempre quis escrever um livro, estava lá na beira do mar, olhando para a praia, num dia de inverno, frio, quando eu vi uma estrela. E a primeira coisa que surgiu nesse livro foi o título, As 5 Pontas de uma Estrela. Quando eu pensei nesse título, eu sabia que eu queria uma história sobre adolescentes. Eu era um adolescente na época, com a pretensão de fazer um livro de adolescentes que os pais lessem, para entender que adolescente não era tudo igual, e não é tudo igual até hoje, naturalmente.
Mas, enfim, então eu olhei para aquela estrela, pensei no título, As Cinco Pontas de uma Estrela, e pensei que para representar essa estrela, eu ia escolher 5 personagens, 5 adolescentes. E na época eu não queria pensar muito nos nomes. Imagina, quando a gente escreve um livro com 16 anos, a gente é pura intuição. Não tem tanta técnica, não tem tantos elementos para a gente poder tornar conscientes os processos inconscientes da escrita. Então eu simplesmente pensei assim: vai se chamar A, B, C, D e E. Eu queria escrever a história, eu queria partir para ação, eu não queria ficar pensando em nomes. E aí eu coloquei lá A, B, C e comecei a interagir, a fazer as frases com essas letras. Talvez inspirado no José de Alencar, que em alguns livros aparecem apenas as iniciais do nome dos personagens. Claro que logo depois eu mudei esses nomes, mas eu preservei o meu A, B, C, D, E. O A virou Ayrton, recém tinha falecido Ayrton Senna, aquilo foi um trauma enorme para a minha geração, então o A homenageava, de certa forma, Ayrton Senna. Primeiro nome que eu pensava, né? Primeiro nome com A, Ayrton. Primeiro nome com B, na verdade, não foi o primeiro nome que eu pensei. Mas a personagem com B é uma menina que passa bastante trabalho, é uma menina que tem, enfim, ela tem uma vida complexa enquanto adolescente, é uma menina que vai muito em festa, que está se descobrindo sexualidade, descobrindo seus limites. E aí eu homenageei uma amiga, uma conhecida de infância, que é Betina. Então, com B, Betina. O C era para ser Camila. Camila também é um nome comum, um nome feminino comum. Tem uma música maravilhosa do Nenhum de Nós com o nome Camila. E me veio então com o seu nome Camila. Mas sabe que no meio do livro eu precisei mudar essa personagem. Eu troquei Camila por Camilo, porque a personagem se tornou um menino. Eu não conhecia, obviamente, na época, isso é ano 99, 1999, o conceito lugar de fala. Mas hoje eu percebo que eu não consegui me colocar no lugar da Camila para escrever a personagem. E transformei, então, num personagem masculino, que é o Camilo. Com D, meu melhor amigo da época, se estiver me ouvindo, um abraço aí para o Daniel. Nunca mais eu falei com ele também, em 20 anos. Mas com D, Daniel. E com E tem uma história curiosa. O personagem com E se chamaria Eduardo. Escrevi o livro inteiro com o nome Eduardo, que é o nome do meu irmão. Obviamente, o primeiro nome com E que eu lembrei foi Eduardo. Só que assim que eu terminei de escrever o livro, entreguei para minha mãe ler os originais. Ela leu todo e a primeira coisa que ela perguntou foi: tu escreveu esse livro para me dizer que o teu irmão mexe com drogas? Não, pelo amor de Deus, gente. É porque o Eloy da história, o Eduardo da história, ele se envolvia com drogas e tinha um final triste na história, tem até hoje. E aí eu mudei, então, o nome de Eduardo para Eloy. Eloy é um nome pouco comum, tem um jornalista aqui em Porto Alegre chamado Eloy Zorzeto, mas não é um nome tão comum, um nome tão juvenil. Logo eu achei que não ia ter problema nenhum com nenhum Eloy que houvesse por aí. A mãe de nenhum Eloy ia pensar que eu estava tentando dar algum aviso para ela. Mas olhem como é curioso isso. Tentando homenagear meu irmão, eu poderia criar um problema para o meu irmão. Digamos que fosse um primo mais distante. Então, esses personagens acabaram saindo com esses nomes que foram simplesmente intuitivos. Nomes que surgiram depois, inclusive, da personalidade deles, embora eu tenha mudado um pouquinho a história de acordo com o nome que eu dei depois. Nos coadjuvantes, teve uma criança, Michele, que eu transpus uma pessoa da vida real para o livro. Então, o nome Michele, com 2 L's e I, que é o nome daquela criança que eu conhecia, que eu gostava muito quando era adolescente, eu coloquei no livro e a personagem age como eu imaginava que a Michele da vida real agiria. Logo, o nome do personagem é o mesmo nome que está no livro. Viram como tem formas de se fazer isso, né? Claro, quando a gente tem 16 anos, tudo parece mais fácil, a gente não tem tantas travas, então a criatividade vai a mil. Tem vários problemas técnicos no livro, essa aqui já é a 5ª edição. Em algum momento aí desses 20 anos eu parei e mexi bastante no livro para resolver essas questões técnicas. Mas preservei a essência do livro. Eu achei que não tinha cabimento eu fazer aquele discurso: meus primeiros livros são horríveis, vou recolher. Claro que o primeiro livro, ainda mais de um adolescente de 16 anos, vai ser um livro diferente do que a gente escreve depois com 40, 45, 50 anos. Mas, enfim, tem outro personagem desse livro que é legal comentar, que é o Olecrã. E isso virou um jogo até entre os adolescentes. Quando eu vou dar palestra nas escolas, é um dos mais comentados. Porque o que é o Olecrã? O Olecrã é uma espécie de um anjo que aparece no livro. Tem algum momento da história em que eles têm uma crise, eles estão numa crise muito grande. E aí eles precisam rezar. Mas eu não queria colocar uma religião no livro, eu não queria colocar um Deus cristão, um Deus judaico, enfim, eu não queria colocar uma religião específica no livro, mas eu queria que houvesse religiosidade no livro. Então, no momento em que eles vão rezar, meio que num sonho aparece para eles um espírito, um anjo, enfim, um ser, que é o Olecrã. E o Olecrã dialoga com eles.
E o Olecran ouve o que eles têm a dizer, e, de certa forma, o Olecran muda o destino deles. O Olecran é Marcelo de trás para frente. É uma brincadeira que eu fiz com eles nesse livro, e sabe que eles gostaram, isso é uma coisa que ficou para o resto. Sempre comento isso nas palestras, o pessoal pergunta se foi de propósito, e sim, foi de propósito. Meu nome de trás para frente é Olecran Guinedlápis Zerep, Marcelo Spalding Pérez. Enfim, gente, vamos lá. O segundo livro, Vencer por Linhas Tortas. Esse foi o terceiro livro que eu escrevi, mas o segundo que eu publiquei. E neste livro tem uma história legal de contar, na verdade duas, a do protagonista e depois de uma homenagem que eu fiz. O protagonista é o Carlos Eduardo. Mas por que Carlos Eduardo? Porque eu queria esse personagem aparecer muito na história. A história é muito centrada nele. E eu queria um personagem cujo nome pudesse variar, para evitar repetições de palavras. Imagina só se eu colocasse, por exemplo, o nome de Marcelo. Ia aparecer Marcelo, Marcelo, Marcelo muitas vezes. E Carlos Eduardo, eu poderia usar o Cauê, que é um apelido clássico para Carlos Eduardo. Então, os amigos dele todos chamam de Cauê. O narrador chama de Carlos ou Carlos Eduardo, ele pode variar esses dois nomes. E a avó do personagem, o personagem é órfão, então quem cuida dele é a avó. A avó do personagem chama de Carlinhos. Então eu consegui criar um nome que tenha o Carlos, Carlinhos, Carlos Eduardo e Cauê. Eu posso me referir de 4 formas diferentes a esse nome, e isso me ajudou a evitar repetição demasiada do nome do personagem ao longo da história. Claro que eu posso usar ele, o menino, o rapaz, só que em uma narrativa longa, ou numa novela, ainda mais centrada no personagem, a tendência é que a gente repita demais a referência ao personagem. E ter mais de uma forma de dar nome a ele me ajudou muito. Tem uma coadjuvante da história que é interessante também. A personagem se chamava, na primeira edição, Jane, porque eu queria homenagear a Jane Tutiquian, uma professora que eu tive, uma amiga minha, então, que me incentivou muito no meu segundo livro escrito, que não foi o segundo a ser publicado, mostrarei ele daqui a pouco, pois a Jane foi homenageada no nome dessa personagem, que é uma menina da cidade, coadjuvante. Só que os adolescentes, eles não conheciam o nome Jane, sem contar que tem a Jane do Tarzan, que é muito forte. Então, eles tinham certa estranheza com esse nome e não ajudou muito na comunicação do livro e na própria personagem, que a personagem é uma espécie de grilo falante, ela é a consciência, ela é a personagem ética do livro e fica confrontando as decisões nem sempre tão éticas do protagonista. E aí, na segunda edição, eu optei por um nome que é um tanto clichê, embora seja muito usado por pais, que é Sofia, que é a sabedoria. Então, aí a personagem passou a se chamar Sofia, um nome mais funcional. Então, tive que deixar essa homenagem no nome para outros momentos, mas foi o nome mais funcional, um nome que funcionou melhor ali para aquela personagem. Lembrei agora do antagonista. O antagonista do personagem se chama Michel, inspirado no Michael Phelps. É um personagem que é um inglês, essa história se passa num lugar fantasioso, num lugar fictício na África, é como se fosse inspirado em Cabo Verde, naquelas ilhas africanas que falam português, e vem um inglês morar nessa cidade e ele ganha todos os campeonatos juvenis. Só que ele é muito metido, ele é muito arrogante. E na época, o Michael Phelps havia dado uma declaração arrogante, na época das Olimpíadas do Brasil, coloquei o nome do personagem de Michel. Não de Michael, mas de Michel, para ter uma referência sem ser exatamente o mesmo nome, né? Michel Collins, também mudei o sobrenome para evitar processos, embora o Michael Phelps jamais iria descobrir, mas na dúvida, mudei o sobrenome do personagem também. A Cor do Outro foi o segundo livro que eu escrevi e o terceiro que eu publiquei. Este livro ele tem uma história de preconceito racial, uma história sobre racismo. Foi escrito há bastante tempo, foi escrito em 2004, 2003, 2004, publicado em 2008. É bem possível que hoje ele fosse muito diferente, muitos conceitos sobre essa disputa e sobre essa questão racial surgiram de lá para cá, mas foi o livro que eu escrevi naquela época, naquele contexto. E eu precisava 2 nomes que tivessem, eles, entre aspas, são neutros, não são referências diretas a ninguém, eu não queria revelar ali o que estava me inspirando a fazer aquela história, mas são nomes que representam algum grupo social. Então, a Camila é uma personagem que vem da colônia alemã aqui do Rio Grande do Sul, descendente de famílias que vieram da colônia alemã, e Camila é um nome comum nessa região, então é uma Camila com 2 L's, foi o nome que eu escolhi. E Paulo é um personagem mais popular, um personagem mais de periferia, e aí também é um nome mais funcional, um nome mais comum e um nome forte, Paulo. É um personagem bastante forte do livro. E assim, o Paulo e a Camila, que são nomes também
bastante claros, bastante diretos, que vai ser o par romântico da história, eles acabam surgindo e conduzindo essa história. Para fechar essa conversa, o meu livro mais recente, escrito a 4 mãos com a Adriana Machman, se chama Clube do Rock. E aqui é legal comentar o nome dos personagens, porque pode sim inspirar vocês quando ficarem em dúvida. Aqui os nomes eles são Nando e Cássia. O meu personagem, que é o menino protagonista, é Nando. O que a Adriana criou, a personagem dela é Cássia. Claramente inspirados em Nando Reis e Cássia Eller. Então a gente pode, aliás, as personalidades deles, de certa forma, tem um pouco de cada um dos dois, do Nando Reis e da Cássia Eller. Então a gente pode também, quando está muito em dúvida sobre o personagem, quando está muito em dúvida sobre que nome dá para ele, se inspirar em alguém que a gente conhece. E talvez isso nos ajude, inclusive, a trazer as características dessa pessoa. Algumas características. Claro, gente, quando a gente vai escrever ficção, a gente pode partir da vida real, partir de um nome real, de uma pessoa real que a gente conhece, para fazer ficção. Então, mudar muita coisa. Sei lá, daqui a pouco o Nando Reis, ele era músico de rock, pop rock, e o Nando Reis do livro poderia ser um pagodeiro. Nem é o caso, mas poderia. Então a gente pode mudar bastante a personalidade do personagem, afinal de contas é ficção. E só depois o leitor, talvez um dia, por curiosidade, pergunte e saiba que aquele Nando era inspirado no Nando Reis. Ou que os personagens aí do meu livro, Daniel, por exemplo, não sei nem se meu amigo Daniel sabe que o Daniel dos 5 Pontos de uma Estrela é inspirado nele. E assim a gente vai mudando e construindo os personagens com o tempo. Antes de fechar, sei que está ficando longo aqui o tempo do vídeo, eu acho que vale falar um pouquinho sobre os sobrenomes. Sim, os personagens, na nossa ficha, a gente sempre tem que fazer uma ficha de planejamento do personagem. Na narrativa curta, às vezes isso é menos importante, embora eu ache importante. Na narrativa longa, me parece imprescindível. E nessa ficha deve aparecer nome e sobrenome. O sobrenome ainda é mais funcional ainda do que o nome. O sobrenome diz muito sobre a gente, fala da nossa origem, fala das nossas tradições. Às vezes a gente tem que escolher um nome entre outros. Tem pessoas que escolhem o nome do pai, escolhem o nome da mãe, ou não podem escolher o nome da mãe, precisam ficar com o nome do pai. O meu nome, por exemplo, é Marcelo Spalding Pérez. Quando eu comecei a assinar como Marcelo Spalding nos meus livros, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar a assinatura. Quando eu comecei a assinar como Marcelo Spalding, isso gerou uma certa crise familiar. Até hoje, algumas pessoas, inclusive minha mãe, me cobram por não colocar o nome do meu pai junto. Mas é que Marcelo Spalding Pérez me pareceu um nome um pouco longo para um nome artístico, para um nome de escritor. Então, o personagem ter uma questão identitária em relação ao seu nome é, sim, muito interessante. Eu acho que a gente deve, sim, planejar o nome e o sobrenome do personagem. Se a gente vai usar o sobrenome no livro, depende. Se vai ser relevante, se vai ser funcional, se vai precisar aparecer o sobrenome no livro, isso é outra questão. Em alguns dos meus livros o sobrenome aparece, em outros livros não. Mas isso não chega a ser tão importante. O importante é que vocês, sim, pensem no sobrenome do personagem, que o nome e o sobrenome juntos, eles têm alguma função. E outra coisa interessante é que a gente pode, e isso acho que a gente também faz quando pensa em nome de filho, é pensar na sonoridade do nome. Pensar se esse nome combinado casa. Marcelo Spalding me parecia casar melhor, ter uma sonoridade melhor do que Marcelo Pérez. Ainda mais que naquela época estava inundado de Pérez, aí Carla Pérez, Glória Pérez, Daniela Pérez, enfim, personalidades que não necessariamente eu queria estar ligado a elas, e eu gostava de basquete, Spalding tem aquela bola de basquete, Spalding, acabei escolhendo, além de ser mais único, né, não é único, mas é mais diferente, é menos comum encontrar um Spalding, acabei escolhendo o Marcelo Spalding. Mas tem uma sonoridade aí que fecha bem o nome também. Então, quando a gente vai pensar num nome para livro, também é interessante pensar num nome que seja sonoro. Aliás, tem que ter cuidado com o nome difícil. Não adianta colocar um nome difícil porque vai aparecer literatura russa. Literatura russa a gente vai lendo apesar daqueles nomes, né? Raskolnikov, a gente pega o RA e ali já identifica quem é. Porque até conseguir se entender com os nomes demoram algumas páginas. Então, cuidem com nomes difíceis. Há nomes que não são tão comuns, mas eles não são difíceis. Isso é legal de trabalhar. Nomes que podem... A minha avó se chama Noris, por exemplo. Eu conheço uma pessoa chamada Lavirmes. São nomes que não são difíceis de a gente ler, são nomes sonoros, mas são nomes que são diferentes. Isso pode funcionar, dependendo da personalidade do personagem de vocês. Falei bastante, então deixem aí nos comentários se vocês já precisaram colocar o nome de personagem também, que nome vocês deram, que nome vocês escolheram, se vocês tiveram algum porquê para escolher esse nome. Coloquem nos comentários coloquem nos comentários o nome do personagem de vocês, o título do livro
que vai ser muito legal essa interação e a gente poder também compartilhar esses motivos variados para se dar nome para os personagens.